Fala pessoal, bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma revisão da semana, tá? A semana aqui entre o dia 5, tá? Entre o dia 5 e o dia 9, se não me engano. Dia 5 até o dia 9, tá? Hoje é dia 13/2, tá? Terça-feira, feriado de carnaval. E a gente vai fazer essa revisão aqui do dia 5. Do dia 5 até o dia 9, tá? E a gente vai observar as principais oportunidades, aonde eu teria entrado, tá? E como teria se saído nessa semana aqui, operando, pegando essas oportunidades, tá bom? Então bora lá. Dia 5 de fevereiro a gente teve o mini índice aqui abrindo em um pequeno gapzinho de baixa, tá? Pequeno gapzinho de baixa, tá? E a gente vê que tem esse movimento todo anterior aqui de alta, tá pessoal? Então a gente poderia utilizar Fibonacci aqui para a gente poder ver esses níveis que o preço retraiu, tá? Então a gente poderia pegar uma fibra desse topo para esse fundo, tá? E a gente observa o seguinte, pessoal, que o preço ele abriu na região de 50% e deixou esse candle gatilho aqui, ó. Deixou esse martelinho aqui, tá? Com alto volume. Já tinha testado aqui esse nível, já tinha tocado aqui, tá? E não conseguiu passar e deixou esse martelinho, tá? Apesar de ser um trade contra a média de 20, né? A gente tem um gatilho forte, com volume forte, volume alto, tá? Nesse cenário aqui. E a gente tem a média de 200 aqui nessa região, para a gente buscar como alvo, tá pessoal? Então quem pegou essa oportunidade, tá? A gente teria tido um ganho aí de 486 pontos, porque o preço foi desenvolvendo aqui, tá? E foi lá na média de 200 pegar o nosso alvo, tá pessoal? Isso foi no período da manhã. Quando chegou nesse ponto aqui, era uma retração de Fibonacci desse movimento aqui de baixa, tá? E a partir daqui o preço ativou um pivô de baixa. Porém, pessoal, aqui já era quase meio-dia, tá? Horário de meio-dia até as 2 horas eu não opero, tá? Eu não entro dentro desse horário, porque cai muito volume e não vale a pena, tá? Então a gente não faria nada aqui. E no período da tarde, pessoal, a gente vê que o preço parou de cair aqui, começou a subir, as médias se alinharam para cima. Aqui o preço estava por baixo da 200 ainda, nada a se fazer. E aqui, pessoal, a gente vê que ele tentou romper, voltou, não conseguiu. A 9 continuou alinhada e veio esse candle aqui com volume bom, volume alto. Olha só, é um volume acima da média, é um martelo forte. Então a entrada seria na superação da máxima com stop na mínima, e o alvo seria esse topo anterior aqui, tá pessoal? Olha só, entrada, o alvo seria nessa região. Então a gente teria outro ganho aí de 472 pontos caso a gente estivesse operando nesse horário, tá pessoal? Mas como a gente pegou aqui uma boa oportunidade no início do dia, já teria finalizado o dia aqui com 486 pontos. Porém, a única oportunidade depois que ele veio dar seria essa aqui, tá? Outro ponto aqui, pessoal, que eu não marquei também, mas poderia ter pegado também, seria justamente aqui, ó. Esse candle, a gente vê que o preço fez um descansozinho até a 9 e deixou esse candle com volume bonito também. Então seria uma entrada aqui com stop aqui e alvo também no mesmo lugar, nessa região de resistência, tá? Porém eu não quis marcar aqui não, porque a oportunidade boa seria essa daqui, com um bom deslocamento até essa região. Então pagou bonito. Então bora lá. A gente vê que o preço ficou consolidado aqui e fechou, tá? E no outro dia, aqui no dia 6, a gente vê que tinha essa região de resistência, onde o preço ele tentou já romper, voltou para as médias, e a gente vê um pivôzinho de alta, tá pessoal? Aqui, ó, olha só, o preço fez o que? Observa bem essa estrutura. A gente vem numa tendência de alta, tá? A gente vem aqui numa tendência de alta e ele fez esse movimento, corrigiu, médias alinhadas para cima e deixou esse candle bonito
com alto volume, tá? Entrada na superação da máxima com stop na mínima, tá? E projetaria desse fundo para esse topo uma Fibonacci, tá? Porque a gente tem essa estrutura aqui, ó, um pivô de alta, tá? Então aqui a partir do rompimento você poderia projetar alvos de Fibonacci. Então a gente teria aí, ó, a nossa entrada teria sido nesse candle e o nosso alvo aqui no 100% pagou 677 pontos perfeitamente. Então foi um belo trade aqui, ó, na terça-feira. O preço continuou subindo, fez uma correção até a média de 20. Observa o pullback com volume baixo, né? Volume baixo. E aqui nesse candlezinho, tá? Olha o tamanho do volume desse candle, tá, pessoal? É um martelinho pequenininho, tá? Um candle de conotação compradora, apoiado na média móvel de 20, tá? Com alto volume. Então entrada na superação da máxima, com stop na mínima. E poderia também projetar a Fibonacci a partir do rompimento desse topo. E buscar aqui como alvo essa regiãozinha aqui, já era próxima a meio-dia. Então teria pago aí mais 586 pontos nessa operação. Então a regressão às médias aqui linda e pagou bonito. Depois veio o horário de almoço, tá? O preço continuou consolidado e no final do dia entregou um movimento, mas aqui não se faz nada, já era mais de 5 horas da tarde. O preço ficou bastante esticado do gráfico lá de 60 minutos. Então já estava muito esticado. E no próximo dia aqui, na quarta-feira, o preço abriu com gap de baixa, veio para baixo aqui, ó, caindo, e fez o pullback na média de 50, na média de 9, na VWAP, e deixou esse candle, tá, pessoal? A gente vê que o volume dele estava mais alto do que os dos candles anteriores, então poderia ser uma entrada na superação da mínima com stop na máxima, e aí a gente teria levado um stop aí de 191 pontos, porque o preço veio, tocou aqui nesse fundo e voltou forte até a média móvel de 20. E aí teria nos estopado, tranquilo. Só que observa o seguinte, pessoal, a gente vê que o cenário era de venda, não de compra, então a gente iria pensar em venda. Então o preço chegou na média de 20 com esse candle grande, né, alto volume, mas esse candle aqui, por mais que seja menor do que o comprador aqui, olha o volume forte, bonito. A gente tem aí uma formação de um possível topo duplo de continuidade, tá? Apoiado aqui por uma retração do Fibogap. Olha só, a gente tem um fundo, um topo, então 50% aqui do Fibogap, tá? Do Fibogap não, né? Da fronteira do gap aqui, tá? Então a gente poderia ter executado uma venda na mínima desse candle, tá? Com stop aqui, projetado o alvo desse topo para esse fundo e buscado aqui, ó. Então a gente teria pegado 584 pontos nesse movimento de baixa aqui, tá? Aqui a gente já não venderia porque já estava bastante esticado aqui o movimento, tá? Então seria uma ótima oportunidade. Viu o horário de almoço, tá? E aí ele marcou esse fundo aqui e começou a segurar na média móvel de 200, tá? Aqui dos 5 minutos. Então o preço bateu aqui uma, duas, três, várias vezes aqui, tá? E jogou para cima o preço. Ele fez um pullbackzinho na média de 9 e deixou esse candlezinho aqui com um volume bem baixinho, então a gente não entraria. Já era 4h40 da tarde, nada a se fazer, fechou. Então um gain aí de 584 pontos com um stopzinho de 191, então sairia positivo novamente. Horário de almoço, nada a se fazer, tá? Nada a se fazer. Aqui também não, nada, médias flats, né? O preço entre as médias bem complicado. Então assim, a gente tinha aqui esse suportezinho do dia anterior e aqui na quinta-feira abriu com esse gap de baixo, já com uma vela grande rompendo esse suporte. Porém os comprados defenderam aqui e formou um pivôzinho aqui abaixo da média móvel de 20. Então a gente também não faria nada nessa região aqui não, tá? Abaixo da média móvel de 20, a gente vê que o preço vem numa possível tendênciazinha de baixa. Então nada a se fazer, a 200 estava aqui, tá, pessoal? Então nada a se fazer. Porém a gente vê que houve um forte fluxo vendedor fazendo o preço cair, tá? Depois que bateu na média móvel aqui de 200. Então ele jogou o preço para baixo para atacar esse suporte, tá? Fez um leve
recuo até a média de 50, tá? Um pullbackzinho aqui, tá? E começou a cair novamente, deixando esse candle aqui bonito, tá? Porém a gente tinha o suporte na frente, né? E aí tem esse candlezinho aqui saindo da média de 9, já possivelmente ativando esse pivô de baixa. Então a gente poderia cogitar uma venda nesse candle, tá? Com stop aqui na máxima dele ou aqui em cima no stop técnico, e poderia projetar alvos de Fibo do pivô, tá? Do topo para esse fundo e buscar o alvo de 100%, que estaria aqui, que pagaria 664 pontos, teria pago aí 664 pontos reto, tá? Sem calor, sem sofrimento nenhum. Então veja que a gente poderia ter vendido antes aqui, tá? Porém tinha o suporte na frente que poderia segurar, tá bom? Porém aqui nesse candle a gente tem a confirmação desse candle anterior da força vendedora. A gente tem um candle que está com um volume bem próximo da média móvel, então estava o volume crescendo, tá? E aí entregou um belo movimento, pagou 664 pontos. Veio o horário de almoço, né? Até deu uma oportunidade aqui, ó, mas dentro do horário de almoço, nada a se fazer. Parou de cair aqui, voltou a testar aqui a 50 e fechou. Nada a se fazer mais aqui, tá? Talvez a gente vê que o preço fez uma estrutura de reversão aqui, tá, pessoal? Fez um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, tá? E aí entregou um movimentozinho ainda aqui, mas não é um meu tipo de operacional, certo? Perfeito. Então a gente segurou aqui nesse suporte, né? Primeiro teve aqui mais de um toque, né? Segundo toque aqui e abriu aqui na sexta-feira. Eu acho essa operação muito linda, pessoal. Tá dentro do meu operacional. A gente tem o terceiro toque em uma região de suporte. E nesse terceiro toque aqui, ó, o preço abriu com um gapzinho de alta e voltou a cair, vim testar essa região de suporte, que já tinha aqui 2 toques e aqui foi o terceiro toque. Observe, pessoal, que ele deixou um lindo martelo, tá? Um lindo martelo aqui com um alto volume aqui. Então a gente poderia ter feito o que? Executado uma compra na superação da máxima desse candle aqui, ó, uma compra aqui, stop aqui embaixo, tá? E a partir do rompimento desse topo a gente projetaria os alvos de Fibonacci, tá? Olha só, fundo, topo, e a gente teria o alvo de 61.8 aqui, porque já estaria pagando um ótimo risco retorno, tá? Então a gente teria pego aí uma operação de 697 pontos aproximadamente aqui nessa operação, finalizando a semana aí com uma ótima lucratividade. Então o preço tocou nessa região aqui, voltou forte a cair, né? Testou aqui novamente a média de 20, caiu mais um pouco, ficou na hora de almoço, nada a se fazer, começou a subir, veio aqui próximo à média de 200, caiu e fechou. Não vejo mais nada de oportunidade nesse cenário. Então, linda oportunidade aqui de compra, tá? Então, pessoal, olha só essa relação que eu fiz aqui, ó. Na segunda-feira, a gente teria tido dois gains aqui, um de manhã e um de tarde, tá? Na terça-feira a gente teria tido 2 operações também com ótimos gains, tá? Ótimos gains aqui. Na quarta-feira a gente tomou um stop loss e teve um gain, tá? Então a gente teria fechado a quarta-feira com 397 pontos. E a gente teve aqui um stop loss de 191 pontos. Na quinta-feira 664 pontos. E na sexta-feira 697 pontos de gain. Então a gente teria feito aí 8 operações ao todo, 7 no gain e um loss, um stop loss
e teria fechado a semana aqui, tá pessoal, com 3.975 pontos positivos, tá? Então assim, a gente selecionando as melhores oportunidades, nos melhores cenários, seguindo um operacional realmente testado e aprovado, então a gente teria fechado aí com mais de quase 4.000 pontos, né? Quase 4.000 pontos de gain, tá? No positivo, tá? Então pessoal, essa foi a revisão da semana do dia 5 ao dia 9, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu deixei aqui hoje. Se eu agreguei aí na vida de vocês, peço a todos que venham curtir esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? E até o próximo vídeo aí. Deus abençoe a todos. Um abraço.